Kovács, olha que coisa interessante, como é que é uma sintonia entre o programa e o telespectador, né? O Paulo Sérgio Manduque, ele fazia uma pergunta exatamente nesse sentido que o senhor estava falando. Ele pergunta o senhor não acha que a busca da felicidade não é também fruto da falta de felicidade dessa nossa sociedade pós-moderna, que busca somente a satisfação imediata por meio do consumo, por exemplo, ou seja, por esta falta, porque não está faltando busca de valores simples, a natureza, a relação humana, etc. Não tem dúvida nenhuma. Exatamente o que eu estava falando. Eu sou um grande amante das felicidades democráticas e tenho um pouco de implicância com as aristocráticas, porque elas são fonte de infelicidade da maioria. Isso não tem cabimento. Fredo Simonetti, gostaria de sua participação. Flávio, eu vou colocar em tema a própria palavra felicidade, porque às vezes a gente fica falando tanto felicidade, ela é uma palavra tão rica que admite tantos significados, né? Então, às vezes as pessoas pensam na felicidade como se fosse, por exemplo, uma coisa contínua, sem nenhuma dor, eterna, como se fosse um lago. Quando parece que a felicidade está mais parecida com o mar, né? Tem seus momentos altos e baixos. Então, na verdade, a pergunta é de que felicidade você fala? De uma felicidade, vamos dizer, garantida, contínua, sem dores, ou cabe alguma dor, algum incômodo, alguma turbulência na felicidade? Então, eu acho a sua pergunta extremamente apropriada e importantíssima. E você vê como a gente, às vezes, só falando, pega uns aspectos e esquece outros que são os mais básicos, né? Falar sobre felicidade sem definir o que é muito difícil. Eu acho que a felicidade, ela se define, vamos dizer, levando em conta 3 ingredientes. Primeiro, que uma certa quantidade de sofrimento é inexorável e inerente à condição humana. Quer dizer, é ingênuo e tolo imaginar que se possa não ter sofrimentos, não ter dor, não é? Então, existe a dor de todo tipo, a dor da gente mesmo, doenças, misérias corpóreas de todo tipo, sofrimentos emocionais, perdas amorosas, perdas por morte, envelhecimento da gente, doenças das pessoas queridas, decepção com amigos, decepções sociais, filosóficas, enfim, tem todo tipo de sofrimento que é inerente à condição humana e que quem quiser ser feliz tem que ter boa tolerância à frustração e contrariedade, que é um sinal de maturidade emocional e que nos permite, portanto, resolver mais ou menos rapidamente essas adversidades. Não pode ficar encalhado muito tempo nisso, porque muito tempo encalhado nisso você perde tempo para ser feliz. Depois tem um segundo segmento da felicidade, que seria, na verdade, uma sensação de paz, de harmonia, uma coisa mais de harmonia, de serenidade, uma coisa mais parecida até com o ponto de vista mais oriental, né, da coisa do indivíduo zen, sereno, na sua, mais harmonioso, e que no Ocidente muitas vezes é confundido com o tédio, o que é muito errado, porque eu acho uma delícia quando está tudo em ordem, um domingo quietinho, que não acontece nada de muito extraordinário, e você em casa ouvindo uma música, lendo, né, cercado das pessoas que você gosta, dos cachorros, etc. Eu acho o máximo isso aí, né? Eu não me entedio nem um pouco com isso, né? Mas tem gente que sim. E é uma pena, porque esta harmonia, esta coisa também é muito boa e ela sempre se perde, sabe? Você está assim, está tudo bem, aí de repente dá sede, você tem que a sede já é um desequilíbrio, você tem que ir lá beber água para retomar o equilíbrio, dá fome, você tem que comer. Você tem esse desequilíbrio e reequilíbrio permanente em torno deste ponto zero. Esse é um lado importantíssimo da felicidade, que seria um estado de felicidade. E afora isso, você ainda tem os momentos felizes, que são aqueles picos, né, das ondas altas do mar, vamos dizer assim, os picos e que correspondem a emoções fortes, todas elas obrigatoriamente de duração limitada, porque os momentos felizes são inexoravelmente limitados. Aliás, os de sofrimento também. Quer dizer, eu acho que a melhor definição disso aparece na Ética do Spinoza, quando ele fala dos prazeres, né, como alegrias que derivam da transição de uma situação pior para uma melhor. Então, né, na transição você sente o impacto do prazer. Depois se acomoda naquele estado, não é? E aí não sente mais o mesmo prazer, né? Então, se muda para uma casa nova, troca de carro, você tem uma momentânea felicidade muito grande. Estou falando até material, mas o carro, simbolicamente, é uma coisa muito forte. Aliás, é muito comum que as pessoas, quando compram o carro novo, arrumem um jeito de bater o carro,
né? Logo no começo também, porque não É aguenta. mesmo, Flávio? Bate na pilastra do prédio depois, porque não aguenta com o carro novinho, bonitinho, especialmente se for zero, né? E se for o sonho, não é? Porque é sempre a mesma coisa. Coisa boa não é só a felicidade sentimental que a pessoa estraga, não é? Mas daqui a pouquinho, passam 2, 3 meses, o indivíduo nem nota mais que o carro é novo, que não é o mesmo carro de antes, entendeu? Com o relógio acontece a mesma coisa. Com as coisas, nos momentos felizes, mesmo quando você tem uma conquista sentimental, ou um momento da conquista, é sempre um estado extraordinário de felicidade que tem duração finita e é para ser assim mesmo. Então tem as dores que têm que ser digeridas rapidamente, a paz de espírito e a serenidade que são o eixo desse estado de felicidade, e tem os momentos felizes. E eu acho que a soma hábil e a maneira hábil da gente harmonizar essas três coisas correspondem ao que se pode chamar de um indivíduo feliz. A sua felicidade é mais que democrática, é realista, então. É mais do que realista também. Flávio, você falou uma coisa aqui que eu queria colocar uma luz, um detalhe sobre o que você falou. Você disse o seguinte: olha, às vezes o cara sonha em comprar um carro, compra o carro 0 km, não é incomum que ele arrume um jeito de dar uma batidinha no carro e deixar ele um pouquinho amassado, deixar ele feio. Flávio, isso acontece? As pessoas sabem que isso acontece? E por que que isso acontece? Por causa da destrutividade, não é? É como se, na verdade, essa coisa da dificuldade de ser feliz, ela realmente correspondesse a quase como se fosse um demôniozinho, né? Então que você tem um anjo da guarda sentado de um lado, o demônio sentado do outro, né? E esse demônio nunca ele vem com as garras e nem com o garfo, ele vem sempre travestido em alguma coisa muito atraente. Às vezes também mulheres muito bonitas, que são um perigo às vezes também, né? Mas enfim, quando você então entra no carro novo, você tem a sensação de que parece que ele vai bater. Você tem inclusive quase como se fosse uma previsão de que aquilo lá pode acontecer. Como se você estivesse não aguentando com aquela cota. A sensação às vezes aparece porque você acha que não domina aquele carro, porque ele é novo, porque você não sabe muito bem como dirigi-lo, mas às vezes não é isso, não. O carro não é tão maior do que o outro, nem tão diferente do outro, é o fato de ser novinho. A gente parece que vai atrás de uma parede para dar uma raspadinha nele, entendeu?